Olá, moedas de ouro, eu sou José Augusto E eu sou a Leiane. e está começando o Kid Cash, um podcast criado para incentivar famílias a tomarem hábitos financeiros saudáveis. É sempre válido lembrar que esse é um trabalho de conclusão de curso de Publicidade e Propaganda da Unisociesc Blumenau, que recebe apoio do podcast Antes Tarde do Que Nunca, que está disponível no YouTube e no Spotify também. E hoje nós estamos recebendo ela, Raquel, que é pedagoga, especialista em educação escolar contemporânea e também mãe de 3 crianças. Seja muito bem-vinda, Raquel. Oi, obrigada, gente. Sejam gentis comigo. A gente vai querer saber tudo sobre esse meio, sobre as crianças, sobre a educação financeira com elas. Mas antes, a gente sempre pede para os nossos convidados trazerem uma frase que defina o dinheiro, a relação deles com o dinheiro. A gente quer saber o que te define essa relação aí. Vou usar uma frase bem clichê, usada em todas as redes sociais, tatuada em um monte de gente. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, ou pelos boletos que tu não paga. Então, já que a gente falou de boletos, a gente falou já da educação financeira, para a gente começar, a educação financeira, ela é um papo de casa, da escola ou dos dois? Como é que pode ser feito isso? Eu sempre, quando falo em educação de crianças, eu não gosto muito de fragmentar o que é dever de casa e o que é dever da escola. É dever da sociedade. Então, quando a gente fala em educação financeira, vale o mesmo princípio, né? Então, eu acredito que tanto em casa quanto na escola devem ser assuntos abordados, né? E funciona muito melhor quando esses dois assuntos são abordados com a mesma pegada. E já que é um dever da sociedade, e aí cada uma vai ter o seu papel, cada lado, né? Na escola, a gente consegue aprender, além da matemática, existem outras disciplinas que a gente pode, assim, para a gente só ter mais claro o que também complementa esse ensino da casa e etc, né? Quais outras disciplinas que permitem esse aprendizado financeiro? É legal quando a gente pensa em educação financeira, a primeira coisa que vem na nossa mente é a matemática, né? Uhum. Mas a educação financeira, ela vai muito além da matemática, ela tem muito mais a ver com comportamento, com consciência, com consumo, do que com a matemática propriamente dito. Então, quando a gente fala em educação financeira para crianças, o que a gente precisa ter em mente? Que a gente precisa ensinar essa criança a ter um comportamento financeiro saudável. Ela precisa entender aquilo que é prioridade, aquilo que ela precisa, daquilo que ela deseja, né? Ela precisa aprender a consumir conscientemente, entender da onde vêm as coisas, para que elas servem, como elas são feitas. E aí depois sim a gente consegue ter uma conversa um pouco mais matemática com eles, que é quando a gente vai botar no papel. Mas antes disso, é muito mais a gente pode dizer que é uma interdisciplinariedade, uma transdisciplinariedade, uma multidisciplinariedade, como queiram entender, como queiram trabalhar de acordo com a metodologia que cada escola, que cada professor utiliza, mas ela vai muito além da matemática, ela pode ser tratada em todas as disciplinas do currículo. Até a gente estava comentando, né, que vai ali desde o português, da criança também tá entendendo ali a aprender a ler, aprender essas interpretações, então também vai de encontro a isso que tu falou, né, pode ser complementado por várias outras disciplinas, digamos assim, né. Isso aí. E é legal entender que a educação financeira ela só vai funcionar legal com uma criança a partir do momento que ela entender o papel social do dinheiro. Né? Então, assim, a partir do momento que ela entender qual é a função social do dinheiro, para que ele serve, como ele é adquirido, né? Como que eu gasto, ela já vai criando uma relação diferente, né? Com esse assunto que é tão tabu para todo mundo. Sei. A partir desse momento, ela passa a ter uma consciência, então fica mais fácil também tomar decisões mais assertivas quanto à educação financeira. Isso, e aí ela passa a ter consciência, né? Geralmente, né? Eu sou mãe, então vou no supermercado, vou em qualquer lugar, eu quero, eu quero, eu quero. E saída para toda mãe. Hoje eu não tenho dinheiro, hoje não dá para Sim. comprar. Mas é uma resposta muito simples para a criança. Ela já tem capacidade, quando ela sabe qual é o papel social do dinheiro, a gente tem a capacidade de ampliar um pouquinho esse conceito com ela e trazer ela para uma realidade, né? E explicar por que não tem dinheiro. Olha, tá vendo? Mamãe precisou trabalhar tanto.
se você quiser comprar isso, a gente vai ter que tirar de outro lugar. Então, tem toda uma dinâmica ali de casa que pode ser envolvida nos momentos de aperto. Exato. E até para agregar, a gente tem uma cartilha no projeto, né, do trabalho que a gente vai acabar entregando em escolas. E algumas das escolas que a gente entrou em contato, já fazem a educação financeira, tem essa disciplina de educação Uhum, financeira, né, que é até algo que particularmente me surpreendeu, não esperava já tão cedo, assim, nas escolas, na minha época não tinha isso, não ti mas agora analisando o que tu falou, na verdade já tinha uma educação financeira, a gente aprendia em história a importância do dinheiro, né, na questão de colonização, na questão dos países terem saído ali da terra deles, aprender o motivo de guerras, então também foi o dinheiro, aí tu vai aprender, como a gente falou aqui no português, tu vai aprender a tua consciência na sociedade, o teu isso lugar, aí, né, então isso bem aí, interessante. Nunca tinha parado para olhar por essa isso aí. perspectiva. E aí, claro, quanto mais antenado o professor for, mais familiaridade ele vai ter para fazer essas costuras, né, porque a educação financeira como um todo, ela vai precisar ser costurada ao longo do desenvolvimento da criança. Então, é legal que quanto mais o professor tiver uma relação saudável dele com o dinheiro e que ele entender o tema, ele vai conseguir fazer essas abordagens de uma forma bem mais tranquila e menos, com menos obrigação, vamos dizer assim. Colocada. E Raquel, aproveitando que a gente está falando então do papel de cada um, que você comentou da sociedade, e dentro de casa, como é que a gente pode abordar os temas em cada fase da infância, desde a primeira, a segunda e a terceira fase? Porque às vezes os pais devem ficar meio perdidos, assim, como é que eu vou falar de dinheiro agora? Então, como é que a gente pode eh, incluir esse assunto dentro de casa de forma adequada para cada idade? Tal. Bom, quando a gente fala de crianças muito pequenas que ainda não reconhecem o papel social do dinheiro, a função social do dinheiro, é muito legal a gente trabalhar as formas de economizar. Então, questões muito práticas. Então, criança desde muito pequena, através de desenhos, de vídeos que eles assistem, eles já começam a entender a questão do meio ambiente, né? Então, é muito rápido para eles e eles vêm com essa do meio ambiente já desde muito cedo, muitas vezes adquirida na escola. Questão de reciclagem, a questão de: eu vou escovar os dentes, eu tenho que fechar a torneira, né, mãe?". Então fazer esses pequenos movimentos em casa é bem bacana. A partir do momento que a criança já é maior e ela já começa a ter uma consciência, e ela já começa a entrar dentro de um processo de alfabetização, a gente pode levá-la para o supermercado para fazer comparativo de preços, a gente pode criar listas de compras, fazer um planejamento, por exemplo, de supermercado. Eu falo muito de supermercado porque é algo que é inerente em qualquer família, então todo mundo Sim. precisa comprar alimento para sobreviver. E utilizar esse momento para fazer educação financeira na prática e de uma forma muito simples, sem ser uma obrigação, é bem bacana. E aí, claro, aí vai muito da questão do interesse da criança, né, daquilo que ele gosta, daquilo que ele não gosta. Então, cada família vai lidar com isso de acordo com aquilo que a criança demanda. O que é legal é não tornar isso uma obrigação. Ela tem que ser prazerosa. A nossa relação com o dinheiro, ela tem que ser construída de uma forma lúdica, de uma forma prazerosa. Senão eu vou ser um adulto que não vou saber lidar direito com as minhas frustrações, Sim. né? E falando nisso, às vezes, quando as pessoas pensam em educação financeira, elas pensam no momento que elas vão estar na mesa, que é toda a família vai se reunir e vai falar de uma forma super engessada sobre finanças. E essa forma como você colocou, deixa tudo mais leve e mais fácil para a criança entender. Então se torna divertido a partir do momento que é abordado da forma correta. Hoje tem se forem, né, se a gente for numa loja de jogos, por exemplo, nessas lojas de brinquedos, a gente já encontra alguns jogos destinados à educação financeira. A gente tem na internet várias possibilidades de construção de brincadeiras bem lúdicas, de montar mercadinho, de criar fichas para lembrar a criança que ela precisa desligar a luz quando ela sai do quarto, que ela precisa fechar, né, conferir se a torneira está fechada, que ela não precisa parar, com a porta, né, na geladeira com a porta aberta para ver o que tem dentro. Clássica. É, então assim, hoje a gente já tem eu vejo que a gente tem muito mais recurso do que a gente tinha, por exemplo, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Hoje, falar de educação financeira com crianças já é algo que é necessário, né, e tanto famílias quanto escolas estão vendo
essa necessidade. O consumismo, ele tá na porta, né? No jogo já tá sendo incentivado a comprar, já tá, daí já vai pro pai, Exato. já vai criando também essa relação, para não ser um desgaste, talvez é necessário essa introdução mais cedo, né? E aí eu queria entender só para pensar um pouquinho melhor qual que seria uma idade, não vai ser exato, eu imagino, mas qual que é a margem para a gente poder estar fazendo essa introdução da economia com temas mais da natureza, como por exemplo gastar menos água, apagar a luz ao sair do ambiente, ou quando que eu posso estar introduzindo o filho já numa lista de compras de supermercado, existe já algo nesse sentido, assim? O que que a gente pode estar... E vamos pensar assim, 2, 3 anos a criança já alcança no interruptor. Então, pode aí começar a trabalhar com ela a questão quando ela sai de um espaço, ela precisa apagar a luz, né, Uhum, porque a luz gasta energia da natureza. Então a gente já começa a ter um start ali, um início de conversa. E aí, claro, conforme a criança vai amadurecendo, conforme ela for se alfabetizando, né, isso por volta dos 6, 7 anos, o processo de alfabetização ele é longo, mas ali por volta de 6, 7 anos é que começa uma alfabetização um pouco mais ativa, vamos dizer assim. E aí a criança ali já tem a possibilidade, então, de reconhecer números, começar a entender, de fazer comparativo, né. Então eu gosto de dizer que o início da alfabetização, ele marca um novo estágio. uhum. Antes da alfabetização, né, dessa alfabetização ativa, a gente pode trabalhar essas questões de consumo, de água correndo, de não jogar comida fora, que a criança tem capacidade de ir, absorvendo essas informações. E o que é mais legal da criança é que quando ela não entende, Verdade. então, ali é um parâmetro. Tu deu uma resposta simples e a criança não te questionou nada, é porque ela internalizou aquilo e para ela tá bacana. Agora, se tu respondeu e ela ainda ficar te questionando, é porque ela tá elaborando isso ela, então vamos fornecer informações para que ela consiga dar esse cérebrozinho dela. Legal. E aproveitando então que você falou de como abordar em cada fase, se tiveres algumas dicas de jogos que a gente pode abordar isso também, por exemplo, vamos brincar de supermercado ou coisas desse tipo, se tiver plataformas também para indicar para os pais, para que eles possam abordar esse tema de forma divertida. Legal. Então, o brincar de supermercado é clássico, né? O ir ao supermercado é mais legal ainda, com uma lista de compras que a Uhum. criança daí já vai, porque tu já vai com pré-acordo de que tu não vai comprar nada além do que está na lista. Então, criar essa lista com a criança pode ser um jogo legal. Brincar dentro do supermercado, de encontrar os produtos, onde eles estão, de Legal. explorar esse universo, é bem bacana, né? A gente tem jogos de educação financeira, como eu falei, em várias lojas e existem plataformas específicas, né, que tu pode estar utilizando. Vou fazer um merchan para o meu lado, né. Sim. Então eu sou responsável por um projeto de educação financeira dentro do sistema Ailos, então tudo aquilo que vocês precisarem de educação financeira para as crianças pode ser acessado, né, em ailos.coop.br/ilogs. Legal. Legal. Bacana. Agora a gente vai mudar um pouquinho, dessa parte de casa, de escola, e a gente vai falar um pouco das emoções e o dinheiro. Aí a gente quer saber até que momento as emoções podem afetar a relação com o dinheiro. E aqui a gente pode estar até trazer um pouco para os adultos e etc, assim, pra gente entender um apanhado geral, digamos. Ah, é. Tu mexe com as emoções o tempo todo, porque a gente não aprendeu a lidar com a frustração. Nós não sabemos lidar com a Forte isso. frustração, Pesado. né. Mas é verdade, não é Sim. verdade? Eu sempre falo assim, a gente espera tanto da criança, né, e a gente se irrita muitas vezes quando ela grita, quando ela chora, quando ela esperneia, porque ela quer um chocolate, ou porque ela quer um Kinder Ovo, ou porque ela quer um brinquedo, né, e a gente não para conversar com essa criança, para acolher essa criança, para dizer para ela: "Olha, hoje não dá, mas vamos tentar, vamos ver", né, porque a gente se frustra também, né. Então eu sempre falo: "A gente não sabe lidar com as nossas frustrações, a gente bate porta, a gente joga louça na pia", né. Então quando a gente fala em relação com dinheiro, essa frustração muitas vezes ela vem bater na nossa porta, né. E ela vem bater na nossa porta não só quando a gente não consegue
comprar algo que a gente queria, que a gente se frustra, mas ela bate na nossa porta através de outras sensações, de outras emoções, né? Então a gente tem aí pessoas que não têm controle, que, né, não conseguem, não é que não tem controle, deixa eu reformular a minha frase. São pessoas que têm uma dependência emocional do consumo. Então, elas lidam com os problemas pessoais dela através do consumo exacerbado. Então, é uma dificuldade e está totalmente ligada a uma emoção, né? A gente pode ter outra situação de pessoas que não compram nada, com medo que vá faltar. Também não é uma relação saudável. Eu poupo, 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 eu guardo todo centavo, eu controlo cada centavo que eu ganho, né? É uma forma que o dinheiro está tendo de controlar. Os extremos também, né? Exato. Então a gente precisa, como eu falei antes, ensinar as crianças a terem essa relação saudável com o dinheiro para que quando cresçam, né, tenham uma possibilidade de não estar tão próximas a esses extremos, né, que a gente acabou de falar agora, de ter um consumo muito exacerbado, de ter uma preocupação em poupar dinheiro muito grande. Então, o dinheiro e emoções, eles estão ali o tempo todo, né? Totalmente influenciado, né? Totalmente influenciado. E até é uma coisa que tu citou, que o Adelino, no primeiro episódio que teve aqui, também comentou, que é essa questão do exemplo, eu acho, né? Trazendo. Uhum. Porque o pai que é muito gastador vai influenciar no consumo desse filho, e aí. Vou agora puxar a sardinha pro lado do podcast. Eu acho que a gente acertou muito em trazer o episódio para os pais, porque aqui a gente também consegue transformar as próximas crianças que vão vir e vão ter um exemplo um pouco melhor, uma consciência melhor, né? Mas, ainda assim, a gente precisa entender como que a gente pode conduzir a criança para também ter esse autocontrole. E não aprender a gastar quando ela estiver frustrada ou quando ela, enfim, tiver algum sentimento, não gastar isso no dinheiro. É possível os pais já trabalharem de certa forma? Como é que eles podem É fazer isso? possível. Sente e pergunta para a criança: você quer muito? Por quê? O que vai ser feito com quando, né? Quando vamos supor que seja um brinquedo. O que vai ser feito? Aonde você vai brincar? Será que você precisa mesmo? Será que essa boneca, a gente não tem uma parecida em casa? Será que a sua boneca de casa não vai servir para brincar da mesma forma? Será que realmente precisa? Então, claro, a criança vai dizer que sim, obviamente, né? E tá tudo certo. Sim. Ela tá fazendo o papel dela dentro da maturidade que ela tem, mas a gente tem que lembrar quem é o adulto da relação, né. E aí, o pai fazendo essas perguntas e instigando ela, fica mais fácil para ele dizer um não depois, porque ele já fez toda uma preparação, né, e fica mais e aos poucos a criança vai fazendo essa internalização. Ela vai entendendo, não vai ser do dia para a noite, né, vai ter choro, vai ter bateção de pé, vai ter birra, então mas é tudo normal. O importante é a gente fazer de pouquinho em pouquinho, fazer com que essa criança comece a se autoquestionar, né, e aí vai ser um exemplo que vai ser para a vida toda, não só para a educação financeira, mas de fazer os questionamentos acerca das minhas necessidades, daquilo que eu quero, daquilo que eu não quero, daquilo que eu preciso, daquilo que eu não preciso. Agora então, a gente vai para a nossa última parte do programa, que é a pergunta do nosso público. Hoje eu vou trazer uma pergunta que o Paulo fez pra gente no Instagram. E a pergunta é: é certo darmos mesada para os filhos? Isso não os deixa mimados? É certo, vai do entendimento de cada família, não existe eu gosto sempre de dizer que não existe certo nem errado, existe aquilo que funciona na minha família e aquilo que não funciona, né. Mas a mesada, ela sempre precisa vir atrelada a algumas tarefas, né, ela precisa ter uma contrapartida da criança. Então isso eu acho bacana, então, quer recompensar a criança por algo que ela faz em casa, né, faça acordos. Põe no papel, né. Olha, então beleza, sua mesada vai ser de tanto, né, e em contrapartida, o que que você é capaz de fazer para nos ajudar aqui em casa? Então eu gosto muito dessa troca em relação à mesada, pra criança não ganhar por ganhar, né. Então ela já começa a entender ali
e para ela ganhar, ela precisa de uma contrapartida. E, na verdade, essa é a nossa relação enquanto adultos com dinheiro, Sim, né? o A gente vai lá, a gente mercado de trabalha, trabalho, né? aham. E a gente é recompensado por isso no final do mês. Sim. Então, eu gosto muito dessa provocação. Mas é claro, opinião minha, tá? Sim. Fundamentada Uhum. em mim. Não tem o Experiência certo ou como mãe de errado. Não, na minha né? experiência enquanto mãe, Uhum. né? Tá certo. Antes da gente encerrar, a gente costuma também ir fazendo algumas anotações de palavras para a gente poder trazer um pouco do resumo do que foi o nosso episódio. Então, eu anotei aqui, até se vocês quiserem agregar também algum ponto que acharem importante, que, primeiramente, a educação financeira infantil ela é um dever da sociedade, escola, pais e afins, que a gente precisa ver o que é a prioridade na hora de cuidar do dinheiro, de trabalhar ele, ter consciência desse consumo, né? Não sair só gastando por gastar, só porque eu tenho dinheiro, então eu consigo comprar agora, né? A gente tem que ter essa consciência do gasto. A questão dos movimentos de economia, no início da criança, na questão mais da natureza, que a gente citou aqui, né? Que pode ser um princípio dessa educação financeira em casa. E também momento de. E também uma relação prazerosa com o dinheiro, que isso aqui também eu acho que foi bem importante a gente ter essa relação na família. Quando for sentar para conversar sobre dinheiro, tem que ser uma coisa leve, uma coisa tranquila. E que o supermercado pode ser o melhor jogo de educação financeira para uma criança. Acho que agora não tem mais dúvida nenhuma sobre isso. E claro, por fim, que a gente vem falando em todos os episódios, a conversa, né? O diálogo ele é muito importante quando a gente vai falar sobre dinheiro com as crianças, falar sobre esse tema. Coisa para agregar, algo que... Não, acho que é isso. Acho que Deixa foi eu isso, É ver. né? isso, aham. Eu só faria um pequeno parênteses agora para a gente entender que a gente está falando de educação financeira aqui dentro de uma série de privilégios, dentro de Sim, uma Sim. série de status que nós temos, né? Então, assim, de possibilidades que nós temos. Mas a gente precisa entender também que existem famílias que não têm essa condição, Uma né? realidade Uhum. Uma completamente realidade diferente. completamente Uhum. diferente, que essas famílias, primeiro, elas precisam entender e se apropriar da realidade delas, né? De entender um pouquinho sobre essa educação financeira, de como ela funciona para aquela situação, como ela funciona para a minha história, para depois sim eu começar a replicar isso com a criança, né? Se a gente for pensar que a gente tem aí mais de 70% da população brasileira, né? Abaixo da linha da pobreza, é difícil conversar de educação financeira com todo mundo. Sim. Então, isso eu queria só fazer um Claro. recorte Muito bem aí, que eu colocado acho que é também. bem importante, porque pode ter alguém que tem acesso ao conteúdo e que entenda, poxa, mas lá em casa eu preciso escolher se eu compro o gás ou se eu pago a conta de luz, né? E como que eu vou trabalhar isso com a criança, né? E aí, de novo, a questão do exemplo, né? Lidar com isso da melhor forma possível dentro das minhas limitações. Importantíssima. Obrigado. E também a gente, para agradecer a sua participação aqui, temos um patrocinador aqui no podcast, a Raps, um Ai, que chocolatinho. Obrigada, chocolate, quem não gosta. Obrigada, gente. A gente que agradece a sua presença, muito obrigado por ter vindo, acho que foi muito esclarecedor, muito aproveitoso isso aqui. Muito obrigado por ter vindo. E agora, então, os recados finais das redes sociais para o pessoal seguir. Nos siga também nas redes sociais, @kidcast.uni, também o nosso patrocinador que nos cedeu esse espaço, que é @podcastatdqn. Perfeito, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.